Nona, as palavras que tomei por tema o dizem: Semen est verbum Dei. Sabeis, cristãos, a causa por que se faz hoje tão pouco fruto com tantas pregações? É porque as palavras dos pregadores são palavras, mas não são palavras de Deus. Falo do que ordinariamente se ouve. A palavra de Deus, como dizia, é tão poderosa e tão eficaz que não só na boa terra faz fruto, mas até nas pedras e nos espinhos nasce. Mas se as palavras dos pregadores não são palavras de Deus, que muito que não tenham a eficácia e os efeitos da palavra de Deus, ventum seminabant et turbinem colligent, diz o Espírito Santo. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Se os pregadores semeiam o vento, se o que se prega é vaidade, se não se prega a palavra de Deus, como não há a igreja de Deus de correr tormenta em vez de colher fruto? Mas dir-me-eis: Padre, os pregadores de hoje não pregam do Evangelho, não pregam das Sagradas Escrituras, pois como não pregam a palavra de Deus? Esse é o mal. Pregam palavra de Deus, mas não pregam a palavra de Deus. Qui habet sermone meum, loquatur sermonem meum vere. Disse Deus por Jeremias. As palavras de Deus pregadas no sentido em que Deus as disse são palavras de Deus, mas pregadas no sentido que nós queremos não são palavra de Deus, antes podem ser palavra do demônio. Tentou o demônio a Cristo a que fizesse das pedras pão. Respondeu-lhe o Senhor: Non in solo pane vivit homo, sed in omne verbo quod procedet de ore Dei. Esta sentença era tirada do capítulo 8 do Deuteronômio. Vendo o demônio que o Senhor se defendia da tentação com a Escritura, leva-o ao templo e, alegando o lugar do Salmo 90, diz-lhe desta maneira: Mite te de orsum, scriptum est enim, quia angelis suis Deus mandavit de te, ut custodiant te in omnibus vis tuis. Deita-te daí abaixo, porque prometido está nas Sagradas Escrituras que os anjos te tomarão nos braços para que te não faças mal. De sorte que Cristo defendeu-se do diabo com a Escritura, e o diabo tentou a Cristo com a Escritura. Todas as Escrituras são palavra de Deus, pois se Cristo toma a Escritura para se defender do diabo, como toma o diabo a Escritura para tentar a Cristo? A razão é porque Cristo tomava as palavras da Escritura em seu verdadeiro sentido e o diabo tomava as palavras da Escritura em sentido alheio e torcido. E as mesmas palavras que, tomadas em verdadeiro sentido, são palavras de Deus, tomadas em sentido alheio, são armas do diabo. As mesmas palavras que, tomadas no sentido em que Deus as disse, são defesa. Tomadas no sentido em que Deus as não disse, são tentação. Eis aqui a tentação com que então quis o diabo derrubar a Cristo e com que hoje lhe faz a mesma guerra do pináculo do templo. O pináculo do templo é o púlpito, porque é o lugar mais alto dele. O diabo tentou a Cristo no deserto, tentou-o no monte,
tentou-o no templo, no deserto tentou-o com a gula, no monte tentou-o com a ambição, no templo tentou-o com as escrituras mal interpretadas. E essa é a tentação de que mais padece hoje a Igreja, e que em muitas partes tem derrubado dela, senão a Cristo, a sua fé. Dizei-me, pregadores, aqueles com quem eu falo, indignos verdadeiramente de tão sagrado nome, dizei-me, esses assuntos inúteis que tantas vezes levantais, essas empresas ao vosso parecer agudas que prosseguis, achaste-las alguma vez nos profetas do Testamento Velho, ou nos apóstolos e evangelistas do Testamento Novo, ou no autor de ambos os testamentos, Cristo? É certo que não, porque desde a primeira palavra do Gênesis até a última do Apocalipse, não há tal coisa em todas as Escrituras. Pois, se nas Escrituras não há o que dizeis e o que pregais, como cuidais que pregais a palavra de Deus? Mas, nesses lugares, nesses textos que alegais para prova do que dizeis, é esse o sentido em que Deus os disse? É esse o sentido em que os entendem os padres da Igreja? É esse o sentido da mesma gramática das palavras? Não por certo, porque muitas vezes as tomais pelo que toam e não pelo que significam, e talvez nem pelo que toam. Pois, se não é esse o sentido das palavras de Deus, segue-se que não são palavras de Deus. E se não são palavras de Deus, que nos queixamos de que não façam fruto as pregações? Basta que havemos de trazer as palavras de Deus a que digam o que nós queremos, e não havemos de querer dizer o que elas dizem. E então ver cabecear o auditório a estas coisas, quando devíamos de dar com a cabeça pelas paredes de as ouvir. Verdadeiramente não sei de que mais me espante, se dos nossos conceitos, se dos vossos aplausos. Ó, que bem levantou o pregador! Assim é, mas que levantou? Um falso testemunho ao texto, outro falso testemunho ao santo, outro ao entendimento e ao sentido de ambos. Então que se converta o mundo com falsos testemunhos da palavra de Deus? Se a alguém parecer demasiada a censura, ouça-me. Estava Cristo acusado diante de Caifás, e diz o evangelista São Mateus que por fim vieram duas testemunhas falsas. Novissime venerunt duo falsi testes. Estas testemunhas referiram que ouviram dizer a Cristo que se os judeus destruíssem o templo, ele o tornaria a reedificar em 3 dias. Se lermos o evangelista São João, acharemos que Cristo verdadeiramente tinha dito as palavras referidas, pois se Cristo tinha dito que havia de reedificar o templo dentro em 3 dias, e isto mesmo é o que se referiram as testemunhas, como lhes chama o evangelista testemunhas falsas, duo falsi testes. O mesmo São João deu a razão. Loquebatur de templo corporis sui. Quando Cristo disse que em 3 dias reedificaria o templo, falava o Senhor do templo místico de seu corpo, o qual os judeus destruíram pela morte, e o Senhor o reedificou pela ressurreição. E como Cristo falava do templo místico,
e as testemunhas o referiram ao templo material de Jerusalém, ainda que as palavras eram verdadeiras, as testemunhas eram falsas. Eram falsas porque Cristo as dissera em um sentido e eles as referiram em outro. E referir as palavras de Deus em diferente sentido do que foram ditas é levantar falso testemunho a Deus, é levantar falso testemunho às Escrituras. Ah, Senhor, quantos falsos testemunhos vos levantam! Quantas vezes ouço dizer que dizeis o que nunca dissestes? Quantas vezes ouço dizer que são palavras vossas, o que são imaginações minhas, que me não quero excluir deste número? Que muito logo que as nossas imaginações e as nossas vaidades e as nossas fábulas não tenham a eficácia de palavra de Deus. Miseráveis de nós e miseráveis dos nossos tempos, pois neles se veio a cumprir a profecia de São Paulo. Erit tempus cum sana doctrinam non sustinebunt. Virá tempo, diz São Paulo, em que os homens não sofrerão a doutrina sã. Sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros prurientes auribus. Mas para seu apetite terão grande número de pregadores feitos a montão e sem escolha, os quais não façam mais que adular-lhes as orelhas. A veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem covertentur. Fecharão os ouvidos à verdade e abrir-los-ão às fábulas. Fábula tem duas significações. Quer dizer fingimento e quer dizer comédia. E tudo são muitas pregações deste tempo. São fingimento porque são sutilezas e pensamentos aéreos sem fundamento de verdade. São comédia porque os ouvintes veem a pregação como a comédia, e há pregadores que vêm ao púlpito como comediantes. Uma das felicidades que se contava entre as do tempo presente era acabarem-se as comédias em Portugal. Mas não foi assim. Não se acabaram, mudaram-se. Passaram-se do teatro ao púlpito. Não cuideis que encareço em chamar comédia a muitas pregações da que hoje se usam. Tomara ter aqui as comédias de Plauto, de Terêncio, de Sêneca, e veríeis se não acháveis nelas muitos desenganos da vida e vaidade do mundo, muitos pontos de doutrina moral, muito mais verdadeiros e muito mais sólidos do que hoje se ouvem nos púlpitos. Grande miséria, por certo, que se achem maiores documentos para a vida nos versos de um poeta profano e gentil que nas pregações de um orador cristão, e muitas vezes sobre cristão, religioso. Pouco disse São Paulo em lhes chamar comédia, porque muitos sermões há que não são comédia, são farsa. Sobe talvez ao púlpito um pregador dos que professam ser mortos ao mundo, vestido ou amortalhado em um hábito de penitência, que todos, mais ou menos ásperos, são de penitência, e todos, desde o dia que os professamos, mortalhas. A vista é de horror, o nome de reverência, a matéria de compunção, a dignidade de oráculo, o lugar e a expectação de silêncio. E quando este se rompeu, que é o que se ouve? Se neste auditório estivesse um estrangeiro que não nos conhecesse,
E vi-se entrar este homem a falar em público naqueles trajos, e em tal lugar cuidaria que havia de ouvir uma trombeta do céu, que cada palavra sua havia de ser um raio para os corações, que havia de pregar com zelo e com o fervor de um Elias, e com a voz, com o gesto e com as ações havia de fazer em pó e em cinza os vícios. Isto havia de cuidar o estrangeiro. E nós, que é o que vemos? Vemos sair da boca daquele homem, assim, naqueles trajos, uma voz muito afetada e muito polida, e logo começar com muito desgarro a quê? A motivar desvelos, a acreditar empenhos, a requintar finezas, a lisonjear precipícios, a brilhar auroras, a derreter cristais, a desmaiar jasmins, a toucar primaveras e outras 1000 indignidades destas. Não é isto farsa a mais digna de riso, se não fora tanto para chorar? Na comédia, o rei veste como rei e fala como rei. O lacaio veste como lacaio e fala como lacaio. O rústico veste como rústico e fala como rústico. Mas um pregador vestir como religioso e falar como... Não o quero dizer por reverência do lugar. Já que o púlpito é teatro e o sermão comédia, sequer não faremos bem a figura? Não dirão as palavras com o vestido e com o ofício? Assim pregava São Paulo, assim pregavam aqueles patriarcas que se vestiram e nos vestiram destes hábitos. Não louvamos e não admiramos o seu pregar? Não nos prezamos de seus filhos? Pois, por que os não imitamos? Por que não pregamos como eles pregavam? Neste mesmo púlpito pregou São Francisco Xavier. Neste mesmo púlpito pregou São Francisco de Borja. E eu, que tenho o mesmo hábito, por que não pregarei a sua doutrina, já que me falta o seu espírito? 10ª. Dir-me-eis o que a mim me dizem, e o que já tenho experimentado, que se pregamos assim, zombam de nós os ouvintes, e não gostam de ouvir. Oh, boa razão para um servo de Jesus Cristo. Zombem, e não gostem, embora e façamos nós nosso ofício. A doutrina de que eles zombam, a doutrina que eles desestimam, essa é a que eles devemos pregar. E por isso mesmo, porque é a mais proveitosa e a que mais hão mister. O trigo que caiu no caminho, comeram-no as aves. Estas aves, como explicou o mesmo Cristo, são os demônios, que tiram a palavra de Deus dos corações dos homens. Venit diabolus, et tollit verbum de corde eorum. Pois, por que não comeu o diabo o trigo que caiu entre os espinhos? Ou o trigo que caiu nas pedras, senão o trigo que caiu no caminho? Porque o trigo que caiu no caminho, conculcatum est ab omnibus. Pisaram-no os homens. E a doutrina que os homens pisam, a doutrina que os homens desprezam, essa é a de que o diabo se teme. Desses outros conceitos, desses outros
pensamentos, dessas outras sutilezas que os homens estimam e prezam, dessas não se teme, nem se acautela o diabo, porque sabe que não são essas as pregações que lhe hão de tirar as almas das unhas, mas daquela doutrina que cai secus viam, daquela doutrina que parece comum, secus viam, daquela doutrina que parece trilhada, secus viam, daquela doutrina que nos põe em caminho e em via da nossa salvação, que é a que os homens pisam e a que os homens desprezam. Essa é de que o diabo se receia e se acautela. Essa é a que procura comer e tirar do mundo. E por isso mesmo, essa é a que deviam pregar os pregadores, e a que deviam buscar os ouvintes. Mas, se eles não o fizerem assim e zombarem de nós, zombemos nós, tanto de suas zombarias como de seus aplausos, per infamia et bonam famam, diz São Paulo. O pregador há de saber pregar com fama e sem fama, mas, diz o apóstolo, há de pregar com fama e com infâmia. Pregar o pregador para ser afamado, isso é mundo, mas infamado e pregar o que convém, ainda que seja com descrédito de sua fama, isso é ser pregador de Jesus Cristo. Pois o gostarem ou não gostarem os ouvintes, ó, que advertência tão digna! Que médico há que repare no gesto do enfermo quando trata de lhe dar saúde? Sarem e não gostem, salvem-se e amargue-lhes, que para isso somos médicos das almas. Quais vos parece que são as pedras sobre que caiu parte do trigo do Evangelho? Explicando Cristo a parábola, diz que as pedras são aqueles que ouvem a pregação com gosto. Hi sunt, qui cum gaudio suscipiunt verbum. Pois será bem que os ouvintes gostem e que no cabo fiquem pedras. Não gostem e abrandem-se. Não gostem e quebrem-se. Não gostem e frutifiquem. Este é o modo com que frutificou o trigo que caiu na boa terra. Et fructum afferunt in patientia. Conclui Cristo. De maneira que o frutificar não se ajunta com o gostar, senão com o padecer. Frutifiquemos nós e tenham eles paciência. A pregação que frutifica, a pregação que aproveita, não é aquela que dá gosto ao ouvinte, é aquela que lhe dá pena. Quando o ouvinte, a cada palavra do pregador, treme, quando cada palavra do pregador é um torcedor para o coração do ouvinte, quando o ouvinte vai do sermão para casa confuso e atônito, sem saber parte de si, então é a pregação qual convém. Então se pode esperar que faça fruto. Et fructum afferunt in patientia. Enfim, para que os pregadores saibam como hão de pregar e os ouvintes a quem hão de ouvir, acabo com um exemplo do nosso reino e quase dos nossos tempos.
pregavam em Coimbra 2 famosos pregadores, ambos bem conhecidos por seus escritos. Não os nomeio, porque os hei de desigualar. Altercou-se entre alguns autores da universidade qual dos dois fosse maior pregador. E como não há juízo sem inclinação, uns diziam este, outros aquele. Mas um, lente, que entre os mais tinha maior autoridade, concluiu desta maneira: entre 2 sujeitos tão grandes, não me atrevo a interpor juízo. Só direi uma diferença, que sempre experimento. Quando ouço um, saio do sermão muito contente do pregador. Quando ouço outro, saio muito descontente de mim. Com isto tenho acabado. Algum dia vos enganastes tanto comigo, que saíeis do sermão muito contentes do pregador? Agora quisera eu desenganar-vos tanto, que saíreis muito descontentes de vós. Semeadores do Evangelho, eis aqui o que devemos pretender nos nossos sermões. Não que os homens saiam contentes de nós, senão que saiam muito descontentes de si. Não que lhes pareçam bem os nossos conceitos, mas que lhes pareçam mal os seus costumes, as suas vidas, os seus passatempos, as suas ambições e, enfim, todos os seus pecados. Contanto que se descontentem de si, descontentem-se embora de nós. Si omnibus placerem, Christi servus non essen, dizia o maior de todos os pregadores, São Paulo. Se eu contentara aos homens, não seria servo de Deus. Ó, contentemos a Deus e acabemos de não fazer caso dos homens. Advirtamos que nesta mesma igreja há tribunas mais altas que as que vemos. Spectaculum facti sumus Deo, angelis et omnibus. Acima das tribunas dos reis estão as tribunas dos anjos, está a tribuna e o tribunal de Deus, que nos ouve e nos há de julgar. Que conta há de dar a Deus um pregador no dia de juízo? O ouvinte dirá: não me disseram, mas o pregador: vai mihi quia tacui. Ai de mim, que não disse o que convinha. Não seja mais assim, por amor de Deus e de nós. Estamos às portas da Quaresma, que é o tempo em que principalmente se semeia a palavra de Deus na igreja e em que ela se arma contra os vícios. Preguemos e armemo-nos todos contra os pecados, contra as soberbas, contra os ódios, contra as ambições, contra as invejas, contra as cobiças, contra as sensualidades. Veja o céu, que ainda tem na terra quem se põe da sua parte. Saiba o inferno, que ainda há na terra quem lhe faça guerra com a palavra de Deus. E saiba a mesma terra, que ainda está em estado de reverdecer e dar muito fruto. Et fecit fructum centuplum.